bem-vindo à nossa cozinha. Eu sou a Nelise e você está aqui no canal que te ensina a fazer doces e faturar com confeitaria, trabalhando de dentro da sua casa. O conteúdo de hoje do nosso especial de Natal está fantástico! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer chocotones artesanais, douradinhos, fofinhos, macios e que desfiam ao partir. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro, eu vou te ensinar a fazer a esponja. Depois eu vou te ensinar a sovar a massa na batedeira. Aí eu vou te explicar a técnica correta para colocar as gotas, as técnicas de descanso e como cortar o topo para que o chocotone cresça mais. Também vamos falar sobre embalagens. No nosso especial de Natal eu trago receitas e segredos que vão fazer toda a diferença na sua produção de fim de ano. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica agora no botão de inscrição e no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se você está gostando do especial de Natal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também nos seus grupos de confeitaria, para que o nosso conteúdo alcance mais pessoas. Afinal de contas, coisa boa a gente compartilha, não é verdade? Não custa nada para você e é muito importante para mim. Já aproveita, dá aquela curtida nesse vídeo e comenta aqui embaixo qual produto não pode faltar no nosso especial. O que você quer ver por aqui? Me conta! Eu deixei a receita dos chocotones e outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar a receita do panetone fazendo a esponja. Para a esponja eu vou usar farinha de trigo sem fermento, fermento biológico seco. Se você preferir usar fermento biológico fresco, multiplique a quantidade do fermento por 3. E eu vou mexer os dois levemente. Agora eu vou colocar água morna e vou misturar. Muito cuidado aqui nesse ponto. A água precisa ser morna, não quente. O fermento biológico é um fermento vivo, então se você colocar água quente nele, você vai matar o fermento e aí o seu panetone não vai crescer. Essa regra da água vale para qualquer pão que você for fazer. Misture tudo aqui até desfazer os gruminhos. Eu gosto de fazer a esponja por 2 motivos. O primeiro é porque eu acho que realmente o panetone ou o pão tem um crescimento maior quando a gente faz a esponja. O segundo ponto é realmente conferir se o fermento está bom, se o fermento está funcionando, porque se a esponja não crescer, eu já nem parto para o próximo passo e não perco o material inteiro do panetone que eu ia fazer. Agora a esponja está pronta, eu vou cobrir com filme e deixar descansar por mais ou menos 15 minutos. É importante que essa esponja fique descansando em um local bem quentinho. É assim que fica a minha esponja depois que ela está pronta. Olha como ela cresceu, a gente percebe até aqui pelo filme, né, como ela criou ar aqui dentro. A esponja cresceu muito, ficou cheia de bolhas e são essas bolhas que vão deixar o nosso panetone bem fofinho. Agora que a esponja está pronta, a gente vai para o batimento da massa do panetone. Para o batimento da massa, eu vou usar a batedeira. Para usar a batedeira, você vai precisar usar esse batedor aqui, que é o batedor gancho. Não dá para usar o batedor raquete nem o batedor globo, porque massas de pães são muito pesadas e aí você pode estragar o batedor. Se você não tiver o batedor, pode optar por sovar a sua massa manualmente mesmo. Eu vou começar colocando na batedeira a farinha de trigo. Depois eu vou acrescentar o açúcar. Aí a gente faz um buraquinho aqui no meio e acrescenta as gemas. Depois acrescenta o leite em pó. E aí acrescenta a manteiga ou margarina. Eu tô usando margarina. E a essência de panetone. Agora que eu já coloquei esses ingredientes na batedeira, eu vou acrescentar a minha esponja. Eu não acrescento agora o sal, porque o sal a gente acrescenta ao final do batimento. Se eu acrescentar o sal agora, eu também posso prejudicar o crescimento do fermento. A água eu vou deixar reservada e só vou usar caso haja necessidade. Agora é só colocar para bater em velocidade baixa durante 15 minutos. Durante o batimento você precisa ir parando a batedeira e conferindo se a sua massa não está muito seca. Eu não vou acrescentar essa água que eu deixei reservada agora, porque a farinha absorve a umidade de maneiras diferentes, inclusive dependendo do clima da sua cidade, da umidade da sua cidade.
Então você vai observar, na verdade, o ponto da massa e só vai acrescentar essa água caso você perceba que seja necessário. A massa do pão, a massa do panetone, ela precisa ficar macia, ela não pode ficar rígida e também não pode ficar muito firme. À medida que o batimento vai acontecendo, você pode perceber que a massa vai ficando mais firme, exatamente por causa da absorção da umidade pela farinha. Bati a minha massa durante 15 minutos e a textura dela é essa aqui. Olha como ela tá linda aqui no batedor, bem elástica, bem macia. Você pode observar que eu não acrescentei nada da água porque não foi necessário. A minha massa tá no ponto e você pode perceber que ela fica aqui, ó, levemente grudando na mão mesmo. A massa de pão, a massa de panetone, ela precisa estar hidratada dessa maneira. Ela não pode ficar soltando da mão. E aí a gente vai abrir ela aqui, ó, e eu vou te mostrar que ela já tá fazendo aquele ponto que a gente chama de ponto de véu, que é quando a gente abre a massa, ela não se rasga com facilidade e ela vai ficando translúcida. Olha a elasticidade dessa massa. Perfeita, né? Agora que a massa tá batida, eu vou trocar de tigela e deixar ela descansar um pouquinho. Eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui nessa tigela, que é pra massa não grudar. Espalho esse óleo aqui com o pincel. E aí, eu acomodo a massa aqui dentro da tigela. Olha a maciez dessa massa. Você deve ter observado que eu ainda não acrescentei o sal, né? É de propósito. Eu vou acrescentar o sal só depois que a minha massa já tiver passado pelo crescimento. Agora eu vou cobrir a massa com um paninho e vou deixá-la descansar até dobrar de tamanho. Você vai colocar essa massa para descansar no local mais quente da sua casa. E atenção, não tem tempo certo para essa massa descansar, tá? Ela precisa realmente crescer bastante. Se você mora em local frio, eu vou te dar agora uma dica de ouro. Você vai aquecer o seu forno na menor temperatura que ele tiver, com a porta aberta durante 5 minutos. Depois disso, você desliga o forno e coloca a massa do panetone para descansar lá dentro até que ela dobre de tamanho. Assim você consegue fazer ela crescer bem mais rápido. Enquanto a massa descansa, eu vou falar um pouquinho com você sobre as formas para panetone. A gente tem formas de 3 tamanhos diferentes e é importante que você defina com qual desses tamanhos você vai trabalhar. Essa forma maior, ela comporta panetones de mais ou menos 550 gramas. Então você pode colocar aqui entre 450 gramas de massa e 550 gramas de massa. Se você colocar 550, vai ter um panetone um pouco mais alto. Esse segundo tamanho aqui é o tamanho de 250 gramas, é um tamanho intermediário. E a gente tem aqui a forminha do mini panetone, que são panetones de aproximadamente 110 gramas, entre 100 e 110 gramas. Para decidir com qual tamanho de panetone você vai trabalhar, é importante que você faça uma pesquisa de mercado. Lembrando que um panetone maior, é claro que vai gastar mais massa, vai gastar mais ingredientes, vai ser um panetone com um custo mais alto, principalmente se a gente estiver falando de panetones artesanais. Então você pode optar por trabalhar com tamanhos menores, porque você vai ter um custo um pouco menor e vai ser mais fácil também para vender. Precisa fazer uma análise desse contexto e uma análise do seu negócio para você definir com qual desses tamanhos de chocotone você vai trabalhar. A minha massa descansou por 1 hora e é assim que ela fica. Olha quanto ela cresceu! Agora que a massa já fez o primeiro descanso, a gente vai colocar na bancada e a gente vai abrir. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui nessa bancada para facilitar o meu trabalho. Agora eu venho soltando a massa e vou colocar ela aqui em cima da bancada. Olha que massa linda e super hidratada! Agora eu vou abrir ela o máximo que eu conseguir. A massa para panetone precisa estar assim, agradável ao toque, macia, gostosa mesmo de manusear. Agora eu vou abrir um pouco essa massa e a gente vai acrescentar nela uma pitadinha de sal. Eu gosto muito de usar essa pitadinha de sal porque eu acho que ela acentua bastante o sabor do doce. Agora a gente vai espalhar o chocolate pela massa. Aqui eu misturei chocolate nobre ao leite e meio amargo, porque eu gosto dessa mistura, mas você pode usar só um dos 2 sabores. Eu estou usando chocolate nobre, mas você pode usar gotinhas forneáveis se você preferir. E se você optar por fazer panetone, você vai usar frutas secas e também passas no lugar do chocolate.
Os chocotones artesanais são bem diferenciados dos chocotones de supermercado. Isso a gente vê até no recheio. Ele precisa realmente ter um recheio mais caprichado. É assim, caprichando tanto na massa quanto no recheio, que a gente consegue acrescentar valor agregado ao nosso produto e cobrar um valor mais alto do que os valores de mercado. Agora eu vou dar uma leve enrolada aqui para que esse recheio fique todo misturado à massa. Tudo pronto, agora vamos para o corte? Eu vou começar cortando e modelando o panetone de 550 gramas. Uso uma espátula para cortar e faço a pesagem da massa. Ela ficou com 493 gramas, então preciso acrescentar um pouquinho mais. Eu vou deixar aquela outra massa ali descansando e agora a gente vai para a modelagem do panetone. Eu vou começar girando o panetone e passando a minha mão, fazendo um movimento para baixo, porque dessa maneira eu vou conseguir transformar esse panetone aqui em uma trouxinha. Depois disso, o processo é girar. Você posiciona a mão aqui ao redor dele e vai girando até que ele fique bem redondinho. Pode só passar a mão ao redor assim se você quiser. Posiciona ele aqui para frente e vem rolando com a mão sempre em direção à parte de baixo do panetone. Ele vai ficar assim, bem redondinho. Agora é hora de colocar ele dentro da forma com bastante cuidado. Você não precisa se preocupar com o fato do chocotone não ter preenchido toda a forma aqui ao redor, tá certo? Ele passou por uma primeira etapa, que é a etapa de descanso, e agora ele vai passar por uma etapa de crescimento. Então, durante essa etapa de crescimento, ele já vai começando a preencher toda a forma. É assim que ele fica lá dentro. Agora eu vou fazer o corte dos mini chocotones de 100 gramas. Agora a gente vai fazer o processo de boleamento. Eu vou começar fazendo uma trouxinha com esse panetone. Puxei aqui e fiz a trouxinha. Agora eu vou virar ele ao contrário e vou bolear. Eu não gosto que as gotas de chocolate fiquem muito aparentes porque às vezes elas se queimam no forno. Então eu gosto sempre de colocá-las bem para dentro da massa. Olha como ele ficou bem redondinho. E aí é só posicionar dentro da forminha. Eu vou repetir esse processo para todos os mini chocotones. Agora todas as minhas massas estão prontas, já estão na forminha e elas vão descansar por mais 1 hora até que elas cresçam e dobrem de volume. Depois de descansar um pouquinho, os chocotones já cresceram e agora a gente vai fazer o corte no topo deles para levá-los para assar. A gente precisa fazer o corte aqui no topo dos chocotones para que eles tenham espaço para crescer. Para isso, eu vou usar uma lâmina de estilete, mas você pode usar uma gilete ou qualquer lâmina que tenha um corte bem afiado. Eu vou fazer um corte em X aqui em cima. Eu vou abrir levemente esse corte com a própria lâmina. E agora eu coloco um pedacinho de manteiga ali nesse X para que o chocotone fique bem úmido depois que ele assar. Vou repetir esse processo com todos os chocotones. E agora eu vou fazer o mesmo processo com o chocotone grande. Faço o primeiro corte e faço o segundo, formando aqui um X. Abro um pouquinho aqui o topo desse chocotone e coloco a manteiga aqui no centro para ele ficar bem úmido. Agora que os chocotones já descansaram, já cresceram, eu vou colocá-los em uma forma e vou levar para o forno para eles assarem. Eu acabei de retirar os mini chocotones do forno e eles ainda estão bem quentes. Olha como ele fica lindo. Agora eu vou te ensinar uma técnica que é muito importante para que esse chocotone mantenha a maciez. Essa técnica deve ser usada tanto nos mini chocotones quanto nos chocotones maiores. Para ela você vai precisar de um palitinho de churrasco mesmo. Você vai transpassar esse palitinho aqui na base do chocotone. Cuidado para não machucar, né? Para não furar o dedo. Empurra o palitinho. Transpassou o palitinho, agora você vai virar esse chocotone para baixo e vai deixar ele penduradinho assim até que ele descanse. Eu tenho essa vasilha plástica aqui que tem uma grade e eu gosto muito de colocar o chocotone aqui, porque encaixa bem direitinho. Como ela é toda furadinha, o ar circula aqui ao redor e o chocotone esfria mais rapidamente. Essa técnica é importante porque o chocotone é um pão de massa
bem densa. Ele é um pão bem alto com a massa bem densa. Então, se você deixar ele esfriar nessa posição, pode ser que ele murche um pouquinho. Vou repetir o processo para todos os chocotones. Você pode fazer essa técnica com outros utensílios que tenha aí na sua casa. Eu acabei de retirar do forno agora o chocotone maior. Olha que coisa mais linda! Ele tá bem quente e eu vou repetir com esse chocotone o mesmo processo que eu fiz com os chocotones menores. Vou encaixar o palitinho na parte de baixo e colocar ele para esfriar de cabeça para baixo. Nesse caso, é importante usar 2 palitos. Isso porque esse chocotone é bem pesado e se eu usar um palito só, corre o risco desse palito se quebrar dentro do chocotone. Palitinhos encaixados, agora é só virar o chocotone ao contrário. Vou colocar o chocotone para esfriar entre essas 2 vasilhas. Agora é só deixar eles esfriarem. Para embalar os mini chocotones você pode usar potinhos e também pode usar saquinhos plásticos. Só precisa se lembrar que o chocotone precisa estar bem frio antes de ser embalado. A validade dos chocotones artesanais é de até 5 dias, mas lembrando que depois de 2 dias de produção a massa dele já vai ficando diferente, um pouquinho mais pesada, como qualquer pão artesanal e sem aditivos químicos e conservantes. Olha como eles ficam lindos embalados dessa maneira. A textura desses chocotones é deliciosa. Olha que coisa mais linda esse chocotone por dentro. Olha a maciez. Olha a fofura dessa massa e olha como ela desfia com perfeição. Eu sou apaixonada por chocotone, não tem nada melhor do que comer essa massa fresquinha assim que ela sai do forno. Olha a fofura dessa massa. É o melhor chocotone do mundo. Então, ainda tá aqui comigo? Se você chegou até aqui, deixa seu like e também um comentário me contando o que é que você achou dessa delícia e se você vai incluí-la no seu menu de Natal. Me acompanhe também nas outras redes sociais para ficar por dentro de mais conteúdos e também dos segredos de confeitaria. Tô te esperando, hein? Quer saber se você está gostando do nosso especial de Natal? Me conta aqui nos comentários e me fala o que você quer ver aqui no nosso canal. Ou então pode comentar só um coraçãozinho mesmo, que já vai fazer toda a diferença para mim. Se você conhece alguém que ama doces e quer ficar por dentro de tendências de confeitaria, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Assim você me ajuda a crescer e eu vou poder levar o meu conteúdo a outras pessoas que sonham em ter um negócio de confeitaria. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de clicar no sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Um grande beijo e até mais!